para você que está assistindo essa videoaula, né? Estão vendo ali em cima, atrás de mim, bem altinho ali? Segunda Guerra Mundial. Deixa eu dar uma afastada aqui. Isso, um mapa histórico. Por que eu estou utilizando um mapa histórico? Porque eu quero mostrar para vocês como que foi o ano de 1944, especificamente, o que estava rolando na Europa e o que aconteceu, que mostra que esse mapa vai mudar o mapa, a geografia de toda a Europa. Vamos lá. Nas aulas passadas eu fiz, principalmente na última aula, uma revisão, aquela revisão, né, de Primeira Guerra. E aí eu falei sobre os regimes totalitários, fascismo, nazismo, fascismo com Benito Mussolini na Itália, nazismo com Adolf Hitler na Alemanha, como que ele surgiu, como que começaram esses regimes totalitários. Antes de eu entrar na aula de regimes totalitários, eu fiz uma aula sobre as características de um regime totalitário. E aí, essas características, os líderes totalitários que vão começar a surgir em cada país da Europa. Isso mesmo, mas em todos? Não, não em todos. Nós temos aqui uma questão muito peculiar. Em 1933, a Alemanha praticamente não, ela rasgou, passou por cima do Tratado de Versalhes. Quem se lembra do Tratado de Versalhes? O que esse tratado dizia? O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha era culpada pela Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha tinha que pagar uma indenização milionária, que a Alemanha não podia ter o seu exército, tropas armadas, não poderia ter armamento bélico, né, armas de fogo. A Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, Adolf Hitler, que lutou na Primeira Guerra Mundial, ele regressa para o seu país de origem, que é a Áustria. Adolf Hitler era austríaco, não, ele não era alemão. Tá aí a grande controvérsia, né? Existe essa controvérsia entre esse antagonismo, por que ele detestava tanto os judeus, amava tanto o povo alemão, mas é porque os austríacos e os alemães, eles têm uma herança ali cultural, uma identidade nacional muito próxima, né? E ele se achava mais alemão do que austríaco, talvez. Muito frustrado com a vida, porque ele já tinha feito tantas coisas na vida que não tinham dado certo, e ele resolveu se engajar aí no mundo da política e se tornar o grande ditador que ele foi na Alemanha. Quando eu falo que ele foi um grande ditador, não estou aqui elogiando Adolf Hitler, estou fazendo uma crítica, porque ele era muito inteligente, tinha um QI muito alto, mas usou isso para atrocidades humanas que vocês jamais poderiam imaginar, inclusive eu, quando estudei Segunda Guerra na escola. Quando a gente aprofunda em história, a coisa fica mais pesada. E aí vamos fazer a retrospectiva. Tratado de Versalhes. Adolf Hitler ignorou, passou por cima. Falou, esse tratado aí está culpando a Alemanha. A Alemanha não tem culpa de nada, não. Não sinto que a Alemanha tenha culpa. Já estou no poder, vou colocar os alemães por cima. E aí ele começa a investir pesado no armamento bélico, armas de fogo, do exército alemão. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de a força da aeronáutica, as três forças armadas mais importantes, né, do momento: aeronáutica, marinha e exército. Professora, como assim? Nós vamos ter uma forma de guerra completamente diferente da primeira. A primeira matou muita gente? Matou. Cometeram atrocidades? Cometeram. Porém, a Primeira Guerra, ela é conhecida como guerra de trincheiras e de movimento.
Agora, a Segunda Guerra vai ser uma guerra que vai durar anos, assim como a primeira, né? Ela vai ter o Holocausto. Dentro da Segunda Guerra, nós vamos ver a questão do Holocausto dos judeus, morte aos judeus, o porquê disso, já foi falado nas aulas passadas. E agora, nós vamos olhar para esse cenário aqui, do que a Alemanha foi capaz. Eu vou dar um zoom naquele mapa, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito. Vamos lá. A Alemanha teve que pagar altas indenizações, perdeu suas colônias na África, teve seu exército limitado a uma determinada quantidade de soldados, além de ser proibido de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas. Não podia ter armas de fogo. Contudo, o governo nazista, liderado por Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes. Fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista. Nós vamos ter aqui agora um governo nazista querendo arma, querendo ser cada vez mais militarmente forte. E aí nós vamos ter a busca pelo espaço vital. O que o governo alemão queria? Lembra que ele tinha perdido territórios? Acabei de falar que ele perdeu a África, territórios lá na África, na corrida imperialista lá atrás ele perde. E aí as ideias nazistas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para os nazistas, era fundamental que o país detivesse, possuísse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e a sua manutenção como potência mundial. Assim, políticas de expansionismo territorial faziam parte das propostas de Hitler, que buscariam estabelecer esse espaço aos alemães. Para evitar as ideias expansionistas, Hitler iniciou anexando a Áustria, lembra que eu falei que ele era austríaco, ao território alemão, em 1938. A guerra não tinha começado ainda, tá? Na Áustria viviam muitas pessoas de origem alemã que acreditavam nas propostas de crescimento e de melhora de vida. E aí nós temos o seguinte fator aqui: ampliar territórios. Vocês estão observando isso daqui? Bem aqui? Então, o que nós vamos ter aqui? Do lado de cá, nós temos um mapinha que vai mostrar a campanha da FEB na Itália, Força Expedicionária Brasileira. Nós vamos chegar nisso aqui depois. Agora, nós vamos tentar entender como é que estava funcionando a Alemanha. Quais os territórios que a Alemanha estava anexando. Então, vamos lá. Conquista da Alemanha na Europa. Invasão. Prestem bem atenção. Invasão. E ocupação da Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nações sendo ocupadas pela Alemanha. Eu vou explicar o porquê da Polônia para vocês mais pra frente, tá? Então vamos lá, em março de 1938, Hitler avança e anexa a Áustria. Em outubro de 1938, os países dos Sudetas, a Tchecoslováquia está aqui. Em março também de 1938, Tchecoslováquia. E por fim, em 1939, o último que ele vai anexar é a Polônia. Acontece que a
tinha um número muito grande de judeus. E é aqui que nós vamos ter a perseguição aos judeus. E é aqui que vai começar a tortura, a saga do Holocausto. Limite máximo de expansão alemã em setembro de 1939 era só isso aqui. Só que a Alemanha vai ocupar isso tudo aqui. A Alemanha está aqui. Ela sai anexando tudo isso daqui para ela. Isso se chama a questão ali do retomada de espaço vital em busca de um espaço vital. Nós não podemos nos esquecer que as causas da Segunda Guerra Mundial, né, foi decorrente da Primeira. Isso já está mais do que falado. Agora nós vamos olhar um mapa que está bem, um outro mapa que está bem aqui acima para vocês, tá bom? Olá para você que está assistindo essa videoaula, né? Estão vendo ali em cima, atrás de mim, bem altinho ali? Segunda Guerra Mundial. Deixa eu dar uma afastada aqui. Isso, um mapa histórico. Por que eu estou utilizando um mapa histórico? Porque eu quero mostrar para vocês como que foi o ano de 1944, especificamente, o que estava rolando na Europa e o que aconteceu, que mostra que esse mapa vai mudar o mapa, a geografia de toda a Europa. Vamos lá. Nas aulas passadas eu fiz, principalmente na última aula, uma revisão, aquela revisão, né, de Primeira Guerra. E aí eu falei sobre os regimes totalitários, fascismo, nazismo, fascismo com Benito Mussolini na Itália, nazismo com Adolf Hitler na Alemanha, como que ele surgiu, como que começaram esses regimes totalitários. Antes de eu entrar na aula de regimes totalitários, eu fiz uma aula sobre as características de um regime totalitário. E aí, essas características, os líderes totalitários que vão começar a surgir em cada país da Europa. Isso mesmo, mas em todos? Não, não em todos. Nós temos aqui uma questão muito peculiar. Em 1933, a Alemanha praticamente não, ela rasgou, passou por cima do Tratado de Versalhes. Quem se lembra do Tratado de Versalhes? O que esse tratado dizia? O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha era culpada pela Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha tinha que pagar uma indenização milionária, que a Alemanha não podia ter o seu exército, tropas armadas, não poderia ter armamento bélico, né, armas de fogo, não poderia ter armamento bélico, né, armas de fogo. A Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, Adolf Hitler, que lutou na Primeira Guerra Mundial, ele regressa para o seu país de origem, que é a Áustria. Adolf Hitler era austríaco, não, ele não era alemão. Tá aí a grande controvérsia, né? Existe essa controvérsia entre esse antagonismo, por que ele detestava tanto os judeus, amava tanto o povo alemão, mas é porque os austríacos e os alemães, eles têm uma herança ali cultural, uma identidade nacional muito próxima, né? E ele se achava mais alemão do que austríaco, talvez. Muito frustrado com a vida, porque ele já tinha feito tantas coisas na vida que não tinham dado certo, e ele resolveu se engajar aí no mundo da política e se tornar o grande ditador que ele foi na Alemanha. Não estou aqui elogiando Adolf Hitler, estou fazendo uma crítica, porque ele era muito inteligente, tinha um QI muito alto, mas usou isso
para atrocidades humanas que vocês jamais poderiam imaginar, inclusive eu, quando estudei Segunda Guerra na escola. Quando a gente aprofunda em história, a coisa fica mais pesada. E aí vamos fazer a retrospectiva. Tratado de Versalhes. Adolf Hitler ignorou, passou por cima. Falou, esse tratado aí está culpando a Alemanha. A Alemanha não tem culpa de nada, não. Não sinto que a Alemanha tenha culpa. Já estou no poder, vou colocar os alemães por cima. E aí ele começa a investir pesado no armamento bélico, armas de fogo, do exército alemão. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de a força da aeronáutica, as três forças armadas mais importantes, né, do momento: aeronáutica, marinha e exército. Professora, como assim? Nós vamos ter uma forma de guerra completamente diferente da primeira. A primeira matou muita gente? Matou. Cometeram atrocidades? Cometeram. Porém, a Primeira Guerra, ela é conhecida como guerra de trincheiras e de movimento. Agora, a Segunda Guerra vai ser uma guerra que vai durar anos, assim como a primeira, né? Ela vai ter o Holocausto. Dentro da Segunda Guerra, nós vamos ver a questão do Holocausto dos judeus, morte aos judeus, o porquê disso, já foi falado nas aulas passadas. E agora, nós vamos olhar para esse cenário aqui, do que a Alemanha foi capaz. Eu vou dar um zoom naquele mapa, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito. Vamos lá. A Alemanha teve que pagar altas indenizações, perdeu suas colônias na África, teve seu exército limitado a uma determinada quantidade de soldados, além de ser proibida de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas. Não podia ter armas de fogo. Contudo, o governo nazista, liderado por Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes. Fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista. Vamos ter aqui agora um governo nazista querendo arma, querendo ser cada vez mais militarmente forte. E aí nós vamos ter a busca pelo espaço vital. O que o governo alemão queria? Lembra que ele tinha perdido territórios? Acabei de falar que ele perdeu a África, territórios lá na África, na corrida imperialista lá atrás ele perde. E aí as ideias nazistas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para os nazistas, era fundamental que o país detivesse, possuísse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e a sua manutenção como potência mundial. Assim, políticas de expansionismo territorial faziam parte das propostas de Hitler, que buscariam estabelecer esse espaço aos alemães. O que vai acontecer? A Alemanha perde território na África e começa a busca pelo espaço vital, como eu acabei de explicar. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento na década de 30, na Europa, dos governos totalitários, nazismo, fascismo, como eu expliquei. Só que nós vamos ter o salazarismo e outro governo totalitário que vai começar a aparecer nesse cenário. Isso vai influenciar muito a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí nós temos o início. O marco inicial ocorreu em 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia de imediato, a França e a Inglaterra. Declararam guerra à Alemanha de acordo com a política de alianças militares existentes na época. Formaram-se dois grupos aliados liderados pela
Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. E o eixo que era formado pela Alemanha, Itália e Japão. E aí nós vamos ter o desenvolvimento, fatos históricos importantes, final e consequência. O que eu quero que vocês gravem aqui agora? O início e as causas da Segunda Guerra. Agora vamos observar o mapinha aqui, ó. Bretanha tá aqui, beleza? A Bretanha tá aqui, Londres, né? Aí nós temos a Inglaterra, ela tá aqui. A Inglaterra tá no cantinho dela quietinha, né? Porém, os demais países da Europa estão muito próximos, muito próximos mesmo, próximos que eu digo assim, de fácil acesso para que seja invadido. E aí nós vamos ter várias tropas alemãs e aliados da Alemanha, né? Como eu já acabei de falar, quem eram os aliados da Alemanha? A Itália, apoiando lá Mussolini, a Alemanha. O Japão também vai apoiar a Alemanha. Então, nós temos o chamado eixo ali, Berlim-Tóquio, que vai formar os aliados, Alemanha, Japão e Itália. Observe uma coisa, que a Inglaterra, ela está do outro lado, ela está contra. Ela é uma ilha praticamente, isolada. E isso aqui vai fazer toda a diferença para a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento e vamos falar sobre as invasões. E agora eu vou seguir com